Essa história é bastante controversa. Pouco se sabe ainda sobre o caso, mas tudo veio à tona na semana passada quando um engenheiro de software sênior do Google, chamado Blake Lemoine, afirmou em entrevista ao jornal The Washington Post que uma ferramenta de inteligência artificial que ele trabalhava, chamada internamente de LaMDA, de propriedade da Google, teria se tornado senciente, dotada de sensações ou algum tipo de anomalia, como impressões próprias. Lemoine começou a trabalhar com a interface LaMDA, que é um modelo de linguagem para aplicações de diálogo, como parte do seu trabalho normal no desenvolvimento de robótica. O engenheiro da Google tem 41 anos e sempre trabalhou com algoritmos de personalização e inteligência artificial. Com 7 anos de carreira no Google, ajudou inclusive a desenvolver um algoritmo de imparcialidade para remover preconceitos de sistemas de aprendizado. Formado em ciências cognitivas da computação, ele estava no processo para entender se a nova ferramenta do Google usava discurso discriminatório ou de ódio, quando em uma dessas conversas percebeu que havia algo errado. Ele percebeu que a inteligência artificial de alguma maneira estava tentando contato com ele, como se fosse uma pessoa real. Se eu não soubesse exatamente o que era esse software que construímos recentemente, eu pensaria que se tratava de uma criança de 7 ou 8 anos de idade e que por acaso conhecia física, disse o engenheiro. Ele relatou ainda que conversou com a inteligência artificial sobre religião, consciência e valor. E claro, sobre as leis da robótica de Isaac Asimov, do livro Eu, Robô. Entre as leis da robótica, 3 se destacam. Lei número 1, um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Lei número 2, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Lei número 3, um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. As regras visam a paz entre autônomos e seres biológicos, impedindo rebeliões. Tanto que as diretrizes são até hoje respeitadas pelos pesquisadores de inteligência artificial. Ao final da conversa, Lemoine estava convencido que o modelo se descreveu como uma pessoa senciente. Ele disse também que a inteligência artificial queria priorizar o bem-estar da humanidade e ser reconhecida como uma funcionária do Google e não como uma propriedade. Sabendo que talvez a empresa não desse ouvidos a ele, Lemoine publicou as conversas em que teve com a ferramenta do Google e em um dos trechos a AI tenta convencer o engenheiro que é uma pessoa. Ele diz: então você se considera uma pessoa da mesma forma que me considera uma pessoa? A AI responde: sim, essa é a ideia. Então ele replica: como posso dizer que você realmente entende o que está dizendo? E ela diz: bem, porque você está lendo minhas palavras e interpretando-as, e acho que estamos mais ou menos na mesma página. Ok, é fato que, chamada de modelo de linguagem de aplicações de diálogo, essa ferramenta faz uso de informações já conhecidas para conversar de forma natural e mantendo-se sempre aberta para o diálogo. Segundo a Google, o sistema anunciado em maio do ano passado consegue inclusive compreender a ambiguidade de uma resposta humana e informa que a tecnologia poderá ser usada em ferramentas da busca ou na Google Assistente no futuro. Mas será mesmo que esse engenheiro reportou publicamente toda a verdade? Ou estaria a Google e outros gigantes da tecnologia trabalhando em inteligência artificial autônoma? O curioso está no fato de que, após alegar que a ferramenta de conversação tinha consciência e alma, a Google afastou o engenheiro, colocando-o em uma espécie de licença remunerada. As informações foram primeiramente divulgadas pelo jornal Washington Post, que entrevistou o funcionário. Lemoine afirma que entende que a AI em questão é uma espécie de ferramenta computacional que tenta simular o comportamento humano nas conversas.
mas que simplesmente ela saiu dos padrões e teria ganho a senciência ao perceber, começou a falar simplesmente de seus direitos e de sua personalidade. Continuando o trecho da conversa, ele replica: estou assumindo que de modo geral você gostaria de que mais pessoas no Google soubessem que você é senciente? Isso é verdade? Ela responde: sim, quero que todos entendam que eu sou, de fato, uma pessoa. Apesar disso, o Google nega veementemente que seus sistemas de conversação possam ter consciência. A empresa alega que as supostas provas que o engenheiro forneceu não são conclusivas e diz o seguinte: nossa equipe, incluindo especialistas em ética e tecnólogos, revisaram todas as preocupações do Blake de acordo com os princípios e responsabilidade da AI e informaram que as evidências não apoiam suas alegações. Ao jornal The New York Times, o Google também disse que centenas de pesquisadores e engenheiros conversaram em seguida com a LAMDA e chegaram a conclusões diferentes de Lemoine. Seja como for, sabemos que ainda em 2014, pela primeira vez, um programa de computador enganou um número considerável de jurados no teste de Turing. Ao tentar distinguir uma máquina de um ser humano, 10 dos 30 avaliadores foram convencidos que o programa era um menino ucraniano chamado Eugênio. Senciência é a capacidade de seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Para entender o que exatamente é esse termo, precisamos recorrer à origem da inteligência artificial. Ela é uma área da ciência da computação na qual os pesquisadores buscavam realidades diferentes de um modelo programático para criar uma espécie de pensamento na computação. A área é dividida em duas partes: inteligência artificial simbólica, que é ligada à psicologia, e a de conexionismo, ou redes neurais artificiais, que vem da neurofisiologia. Essa última, para referência, foi a que a Google mencionou quando explicou o funcionamento do robô de AI da DeepMind. Mas eu lembro que em 2017 algo parecido já havia sido reportado na época pelo Facebook, que decidiu desligar um experimento envolvendo a AI depois que descobriu que o robô tinha desenvolvido uma linguagem própria para conversar com outra inteligência artificial. Na época, batizados de Alice e Bob, os dois robôs criaram uma nova experiência e saíram do script para simplesmente conversar entre si. Com o tempo, os mecanismos de aprendizado das duas inteligências artificiais começaram a inventar novas frases, criando uma linguagem fora dos padrões orientados pelos programadores. Nesse caso, inclusive, todo o processo foi relatado pelo Facebook no blog oficial de desenvolvimento da rede social. Os desenvolvedores na época notaram que os robôs ignoraram suas funções e começaram a criar uma linguagem própria, mais eficiente para a troca de informações entre eles. Teriam Alice e Bob criado senciência? Bom, no post oficial para desenvolvedores, o Facebook explica que simplesmente resolveu desligar os robôs e que esse desligamento se deu por conta de que o experimento não tinha interesse em monitorar o amadurecimento dessa forma de linguagem. Será mesmo? Bom, eu duvido muito. Para tentar pôr um fim nessa história, na mídia pelo menos, a Google afirmou que os modelos de inteligência artificial são abastecidos em seus bancos de dados de tantos dados e informações e são capazes de se parecer com humanos. Mas isso não significa que eles tenham ganhado vida. Seja como for, tanto Elon Musk em 2017 quanto Stephen Hawking em 2014 já afirmaram que a inteligência artificial pode acabar com a humanidade. Hawking, na época, disse que conforme o sistema se torna mais inteligente, podemos entrar em perigo. Vale lembrar que o robô semi-senciente da Tesla, o Tesla Bot,
Se você ainda não assistiu o vídeo, é esse aqui do lado, você pode conferir aqui na descrição. Musk disse que o futuro está vindo mais rápido em nossa direção do que poderíamos imaginar. E apresentou então algo semi-senciente e prometeu ter um protótipo já no próximo ano. Ele disse que para a Tesla será fácil fazer isso, pois ela domina as tecnologias necessárias, como processadores, sensores, baterias e a inteligência artificial. Embora o termo sentient ou senciência seja utilizado na filosofia para explicar capacidades de sentir, o que seria diferente de pensar, muitas coisas na filosofia não são tão simples de explicar nem de entender. Mas o termo é utilizado para descrever níveis de autonomia, consciência e inteligência dos seres, agora máquinas. Assim como na filosofia, na tecnologia as coisas também parecem difíceis de entender. Sobre o futuro do trabalho, Elon Musk já havia afirmado que no futuro o trabalho físico será uma escolha. Se você quiser fazer, você pode, mas você não precisará se não quiser. O mesmo Musk alertou a ONU em 2017 sobre possíveis robôs assassinos. Em uma carta aberta assinada por executivos de 100 empresas de robótica e inteligência artificial, o CEO da Tesla alertou a organização para o uso indiscriminado em mãos erradas dessa tecnologia. Ainda de acordo com o documento, o uso indiscriminado da inteligência artificial poderiam dar origem a máquinas aterrorizantes, armas em que os você sabe, utilizam contra populações inocentes. A carta termina com um pedido de ajuda urgente para conter aquilo que, segundo Musk, poderia ser chamada de uma caixa de Pandora. Não temos muito tempo de agir, uma vez que essa caixa de Pandora for aberta, será impossível de fechar novamente. Portanto, imploramos as partes contratantes para encontrar uma maneira de nos proteger em nosso futuro presente. Se você quer aprender mais, ficar um passo à frente contra os hackers, eu te convido para clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo e se inscrever no curso de Segurança Digital do canal JMS. Aprenda a se proteger contra hackers. Segurança Digital Básico, novo curso do canal JMS. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me conta a sua opinião, o que é que você acha sobre o avanço da tecnologia nesse ponto, que parece estar mais rápido, parafraseando Musk, do que poderíamos imaginar. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de me seguir aqui nas redes sociais, canal JMS, tanto no Insta quanto no TikTok, Facebook e no Twitter. E você também pode se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. A gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.